Esse criminoso colocou bombas em um ônibus lotado, que explodirá se a velocidade do veículo ficar abaixo de 80 km por hora. Para impedir que os passageiros morram, um detetive embarca no ônibus sem pensar duas vezes. Mas será que ele conseguirá desarmar as bombas? Fala galera! Hoje no resumo do filme iremos acompanhar Velocidade Máxima, um filme de ação lançado em 94. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esses passageiros nem imaginam que terão uma longa e aterrorizante viagem pela frente. O segurança de um prédio está fazendo uma ronda no porão do local e encontra um homem mexendo no painel. Suspeitando das intenções dele, o segurança pergunta se o cara tem uma autorização para estar ali. E o cara finge que irá pegar a autorização na sua bolsa e apunhala o segurança com uma de suas ferramentas. Passando para os andares mais altos do prédio, os executivos terminaram uma reunião e entraram no elevador para irem embora. Porém, o mesmo cara que finalizou o segurança aperta um botão que detona explosivos que estão nos cabos do elevador, e como consequência, ele começa a despencar em alta velocidade. Ao se depararem com sua morte quase certa, os funcionários dentro do elevador entram em pânico, mas felizmente os freios de emergência são ativados e conseguem parar o transporte antes que ele se chocasse contra o chão. Logo, o prédio é evacuado e os policiais são chamados para tentar libertar os funcionários que estão presos no 30º andar. O Tenente Mac está comandando os policiais e explica que o criminoso que fez isso deu o prazo de 1 hora para lhe pagarem 3,7 milhões de dólares, já que do contrário ele explodirá as bombas que estão nos freios de emergência, fazendo com que os funcionários despenquem por 30 andares e morram, sendo que agora só restam 33 minutos. Decididos a salvar as pessoas que estão presas no elevador, os agentes Harry e Jack vão até o 32º andar e usando uma furadeira retiram o painel da parede. Agora, sem esse painel, eles ganham acesso às escadas de emergência e descendo por elas, os dois conseguem chegar no elevador. Mas para não assustar os funcionários, Jack diz que o elevador deu defeito, omitindo a parte do criminoso e das bombas. Porém, esse cara não é burro e suspeita, dizendo que é estranho o fato deles terem enviado policiais ao invés de mecânicos ou bombeiros. Enquanto esperavam por novas ordens, Harry decide jogar a conversa fora, perguntando o que Jack faria se em um aeroporto um homem-bomba pegasse uma mulher como refém para tentar embarcar em um avião. E para surpresa de Harry, Jack revela que atiraria na refém para salvar as pessoas que estão dentro do avião, já que sem ela o homem-bomba não conseguiria embarcar na aeronave. Enquanto isso, Howard Payne, que é o criminoso que vimos mais cedo, está escondido em outro elevador usando o comunicador para escutar a conversa dos dois agentes. Nesse instante, Jack tem uma ideia brilhante, e ele e Harry sobem até o telhado do prédio para puxar o cabo de um guindaste. Ao retornarem para onde estavam, o agente se pendura de ponta cabeça para prender o elevador no guincho do guindaste. Ao perceber o que Jack fez, Howard detona os explosivos que estão nos freios de emergência, e o elevador começa a despencar por vários andares. Porém, rapidamente a queda é interrompida graças ao guincho que o agente colocou, mas pelo fato do elevador pesar mais de 1 tonelada, o guindaste não aguenta, e é arrastado para longe, ficando preso nessa viga de metal. E com o risco do elevador despencar mais uma vez, Jack e Harry descem alguns andares para tentar salvar os funcionários. Enquanto tiram eles de dentro, o elevador desce alguns centímetros, deixando a situação ainda mais tensa. Essa senhora até entra em pânico e fica com medo de sair. Só que Jack grita com ela para encorajá-la e consegue salvá-la no último instante. O elevador então despenca até o poço, e o barulho que a colisão causa assusta Beck e os outros agentes. Ao perceber que o criminoso detonou a bomba antes dos 33 minutos acabarem, Jack chega à conclusão de que ele está escondido dentro do prédio, e que quebrou o acordo porque sabia que os dois tinham colocado um gancho no elevador. Rapidamente, Harry e Jack começam a pensar onde o criminoso está escondido, e percebem que ele deve estar no elevador de carga, porque esse é o único lugar que os outros agentes não revistaram. Motivados a colocar o criminoso atrás das grades, os dois correm até o local, mas Howard atira com uma escopeta para tentar eliminá-los, e como consequência, o telhado do elevador quebra, e Harry despenca no local. Uma vez que conseguiu fazer Harry de refém, Howard aperta o botão para o elevador subir, deixando Jack sem opções. E para não ser esmagado, o agente é forçado a entrar no elevador, e até tenta render Howard com a sua pistola, mas o maluco puxa um detonador e ameaça explodir os três com as dinamites que estão em seu corpo. Ao saírem do elevador, Jack atira na perna do Harry para impedir que o criminoso usasse seu amigo para escapar do prédio, mas apesar dessa ter sido uma boa ideia, Howard passa pela porta e explode ela para impedir que Jack lhe seguisse. Poucos dias depois, os agentes recebem medalhas por terem salvo a vida dos 13 funcionários que estavam dentro do elevador, e assistindo a cerimônia de premiação da sua casa, Howard bate palmas em sinal de deboche, mostrando que levou pro pessoal e que quer se vingar de Jack. E deu pra ver que Howard é um criminoso extremamente difícil de se lidar, já que esse cara basicamente não tem medo de morrer ou de ser preso. Prova disso é que ele se escondeu no mesmo prédio que colocou as bombas, mesmo com o local estando cheio de policiais que estavam investigando todas as áreas, sem contar que Howard vestiu um colete com bombas, mostrando que não tem amor à sua vida. Mas Jack também não fica para trás, pois quando se trata de salvar pessoas, esse cara não tem medo de se arriscar. Ele chegou bem perto do elevador para pôr o gancho, mesmo sabendo que a bomba poderia explodir bem no seu rosto, e após passar a noite comemorando o sucesso da missão com seus colegas
colegas de trabalho, Jack retorna para Santa Mônica e toma café da manhã nessa padaria. Então seu amigo Bob, que é motorista de ônibus, chega e conversa um pouco com ele. Depois de sair da padaria, o agente toma um enorme susto quando um ônibus explode com Bob dentro. Nesse instante, o telefone público da rua começa a tocar e Jack atende. Howard diz que passou os últimos 2 anos da sua vida planejando aquele esquema do elevador e que por isso Jack lhe deve 3,7 milhões de dólares. Furioso com a situação, o agente promete que irá pôr suas mãos no criminoso, mas em contrapartida, Howard revela que colocou uma bomba em outro ônibus e que ela será ativada quando o veículo alcançar 80 km por hora. Porém, se a velocidade do ônibus diminuir nem que seja 1 km desses 80, a bomba detonará e finalizará todos os passageiros. E para dar início ao seu joguinho, Howard passa a localização do ônibus para Jack, explicando que quer seu dinheiro até as 11 da manhã e que se o agente tentar tirar os passageiros, ele explodirá o veículo. Enquanto isso, uma jovem chamada Annie corre para pegar o ônibus que está carregando a bomba, mas obviamente ela não sabe desse detalhe, sendo que o motorista ainda não atingiu os 80 km por hora com o veículo, porque o trânsito está congestionado. E após pegar seu carro e fazer várias ultrapassagens arriscadas, Jack finalmente consegue chegar até o ônibus. Então ele corre atrás do veículo e bate no vidro explicando que é um policial e que o motorista deve deixá-lo entrar. Porém, Sam pensa que o cara é só um maluco e continua dirigindo normalmente. E em uma tentativa desesperada, Jack mostra o seu distintivo e aponta sua arma para esse homem chamado Maurice para pegar o carro dele. Ao mesmo tempo, o ônibus alcança os 80 km por hora e a bomba que está escondida embaixo dele é ativada. Assim que se aproxima do veículo, Jack pede para Maurice escrever um bilhete explicando que tem uma bomba no ônibus. Percebendo que o cara não é um maluco e sim um agente da polícia, Sam leva a situação a sério e começa a diminuir a velocidade para parar. Porém, Jack grita para ele não fazer isso, revelando aquela regra dos 80 km por hora que Howard estipulou. Logo, o agente entra em contato com seu amigo Harry para explicar o que está acontecendo, e depois disso ele salta para dentro do ônibus, e digamos que o carro do Maurice sofreu um pouco com toda essa história. Uma vez dentro do veículo, Annie confronta Jack dizendo que ele está assustando as pessoas. Nesse instante, um criminoso que está a bordo saca um revólver e ordena que Sam pare o ônibus imediatamente, porque ele achou que Jack invadiu o veículo para tentar prendê-lo. Como consequência, o agente também saca sua arma, mas rapidamente decide baixá-la para tentar acalmar o criminoso. Vendo uma oportunidade, esse passageiro chamado Ortiz tenta desarmar o bandido, mas o gatilho é puxado e Sam leva um tiro nas costas. Para impedir que o ônibus bata, Annie assume o controle do volante e Jack consegue desarmar e algemar o bandido. Então ele explica que mesmo estando ferido, Sam não pode sair do ônibus para ir ao hospital, já que se qualquer um deles sair, o ônibus simplesmente explode. Ao conversar com Jack, Annie revela que ficar acima de 80 não será um problema, pois ela acabou de ter sua carteira de motorista apreendida por ultrapassar o limite de velocidade. Jack acha isso engraçado e os policiais começam a se mobilizar. Mesmo estando fraco por ter perdido sangue, Sam explica que tem um alçapão embaixo do ônibus e que Jack pode usá-lo para ver a bomba. Logo, o agente passa o telefone para um passageiro e coloca sua cabeça para fora do alçapão para descrever a bomba para Harry, que está do outro lado da linha. Mesmo sendo um especialista em explosivos, Harry fica confuso pelo fato de Howard ter acoplado um relógio de ouro na bomba, além do cara usar diferentes tipos de explosivos, ao contrário de criminosos comuns que só usam um tipo. Trabalhando com a ideia de Howard ser um especialista assim como ele e não como um criminoso comum, Harry pede para ver os registros dos policiais que trabalharam nos últimos 10 anos. Falando do Howard, outra característica desse cara é que ele não blefa em momento nenhum. Ele é tão maluco que explodiu o ônibus em que Bob estava, só para provar para Jack que realmente está falando a verdade e que colocou uma bomba em outro ônibus. Já Jack poderia ter ficado fora do veículo só passando instruções para os passageiros, mas para aumentar as chances deles sobreviverem, o cara decidiu arriscar sua vida entrando no ônibus para controlar a situação melhor e ver a bomba de perto. Enquanto isso, Annie começa a gritar porque os carros à sua frente pararam por conta do trânsito, mas para manter o ônibus a 80 por hora, ela é forçada a jogar o veículo pro acostamento, e por isso eles batem em várias placas de sinalização e também em carros. Após isso, eles retornam para a estrada, e a jovem tem que ultrapassar o sinal vermelho várias vezes pro ônibus não parar. Ela até mesmo atropela um carrinho de bebê e entra em choque na hora, mas fica tranquila ao perceber que só tinha latinhas dentro. Logo, os policiais cercam o ônibus para irem abrindo o caminho, e o Tenente Mac fica observando tudo do alto em um helicóptero, para ver qual é o melhor caminho para eles pegarem. Ao se depararem com uma curva fechada, Jack pede para os passageiros sentarem do outro lado para impedir que o ônibus capote durante a curva. E para não ter mais obstáculos em seu caminho, eles pegam uma rodovia vazia que acabou de ser construída. Em seguida, Mac chega com um caminhão para tentar tirar os passageiros do veículo, só que Jack explica que Howard deve estar acompanhando tudo em tempo real pela TV, e que detonará as bombas se eles fizerem isso. Vendo que eles pretendem quebrar o acordo, Howard liga para Jack para ameaçá-lo, mas felizmente o agente mantém a calma e usa as palavras certas,
conseguindo assim com que Howard permitisse que Sam saísse do ônibus para receber tratamento médico. Porém, essa senhora chamada Helen fica com medo de morrer e tenta deixar o veículo apesar de Jack ter explicado as regras. Então Howard, que estava vendo tudo pela TV, ativa um mecanismo que explode a porta do ônibus, fazendo com que Helen morresse. Como consequência, os outros passageiros perdem as esperanças de saírem vivos dessa situação e começam a discutir uns com os outros. Logo, Mac recebe uma mensagem informando que a rodovia não está terminada e por isso tem um buraco enorme no final dela, apesar do mapa que Mac checou anteriormente ter mostrado justamente ao contrário. Frustrado com a situação, o cara diz a icônica frase de que está todo mundo demitido, mas para resolver o problema, Jack pede para Anne acelerar o máximo que pode, para eles tentarem saltar sobre o buraco a 150 metros de distância. Com medo, os passageiros se seguram o máximo que podem para se prepararem para o impacto, e alcançando 112 km por hora, o ônibus realiza o salto, e felizmente tudo dá certo. Se sentindo aliviados por ainda estarem vivos, todos comemoram bastante, e Jack diz que Anne deveria virar uma piloto. Após isso, ela decide ir até o aeroporto, já que assim pode ficar dirigindo em círculos sem qualquer obstáculo atrapalhando seu caminho. E eu imagino que deve ser horrível estar numa situação dessas. Analisando o lado dos passageiros, eles estão totalmente impotentes, e não podem fazer muito para salvarem suas próprias vidas. Basicamente, o poder de decisão está quase todo nas mãos do Jack, da Anne e dos outros agentes. Como passageiro, você poderia só torcer e rezar para que todos façam a escolha certa, e não cometam erros que acabem custando sua vida. Você até poderia tentar pular da janela antes que o Howard apertasse o gatilho para detonar a bomba, mas se fizesse isso, você finalizaria os outros e carregaria essa culpa pro resto da vida. Continuando, Howard liga mais uma vez para Jack e conta que também ganhou uma medalha, só que por ter perdido um dos dedos de sua mão salvando pessoas. Porém, segundo ele, uma medalha não é recompensa suficiente, e por isso ele quer ganhar a grana do resgate. Então Jack pede permissão para sair do ônibus para ir falar com as autoridades e tentar fazer com que elas depositem os 3,7 milhões de dólares que o maluco está pedindo. Na esperança de conseguir a sua grana, Howard permite que Jack saia, e ele entra em um carro para conversar com o Tenente Mac. E agora que eles estão em um espaço aéreo reservado sem mais helicópteros da mídia filmando tudo para Howard ver, Jack diz que irá tentar desarmar a bomba. Para isso, eles acoplam atrás de um carro uma daquelas esteiras que os mecânicos usam para realizar reparos embaixo dos veículos. Jack então deita na esteira e chega até a bomba, enquanto Harry passa as instruções pelo telefone, dizendo o que ele deve fazer para desarmar o explosivo. E após realizar vários procedimentos, Jack abre a bomba e percebe que não poderá desarmá-la, porque Howard criou um circuito super complexo e à prova de falhas. Ao mesmo tempo, uma policial chega até Harry, trazendo uma informação valiosa. Howard trabalhou no esquadrão antibombas da polícia há 5 anos atrás. Ele se feriu ao desarmar um explosivo, perdendo um de seus dedos no processo, e só está fazendo isso porque achou que não lhe recompensaram o bastante. Enquanto isso, o cabo que estava segurando a esteira quebra, e para não ser atropelado, Jack usa uma de suas ferramentas para se pendurar no ônibus. O problema é que ele acabou perfurando o tanque de gasolina. Quando o ônibus passa por cima da esteira, Anne entra em pânico e pensa que atropelou Jack. Só que felizmente Ortiz abre o alçapão do veículo e consegue puxar o agente para dentro. Para resolver o problema do vazamento de gasolina, Mac pede para seus homens providenciarem um caminhão-tanque, ao mesmo tempo que Harry e os outros agentes invadem a casa do Howard, na intenção de prendê-lo. Porém, o cara não está no local e deixou uma bomba para trás, que elimina Harry e os demais envolvidos. Logo, Howard liga para Jack e conta que finalizou o melhor amigo dele, além de passar a localização de uma lixeira onde devem deixar o seu dinheiro. E também o cara se refere a Anne como uma gatinha selvagem. Inicialmente, Jack pensa que Howard chamou Anne assim por conta da beleza dela, mas rapidamente ele percebe que a jovem estava usando um casaco da faculdade do Arizona, cujo mascote é justamente um gato selvagem. Com isso, Jack chega à conclusão de que Howard escondeu uma câmera dentro do ônibus, mas apesar disso, ela só transmite imagens e não sons. E para enganar Howard, o Tenente Mac pede para um repórter que está no local hackear a câmera do ônibus, para fazer com que ela transmita as mesmas imagens. E pelo fato do veículo estar andando em círculos e no mesmo lugar, o maluco não irá notar nenhuma diferença. E agora, com todos os preparativos prontos, Mac se aproxima do ônibus e eles conseguem resgatar os passageiros. Já Jack e Anne travam a direção e o acelerador, usando esses objetos que receberam do Mac, e em seguida deixam o ônibus pelo alçapão. E assim que atinge um avião que estava vazio, o ônibus explode, e esse terror finalmente acaba, e até rola um climinha entre Anne e Jack. Afinal, não tem nada melhor do que uma experiência de quase morte para unir duas pessoas, e se você está procurando uma alma gêmea, deveria pensar em se meter em uma situação arriscada dessas, já que assim você pode encontrar a sua Anne ou o seu Jack. E é claro que eu tô brincando, galera. Mas brincadeiras à parte, os dois recebem tratamento médico, e Howard liga pedindo dinheiro, porque ainda não sabe que o ônibus já explodiu. Então, todos vão até o local combinado, e esse cara disfarçado coloca a bufunfa na lixeira, assim como o criminoso instruiu. Porém, antes de ir coletar a grana, Howard observa bem o local, e percebe que tem policiais escondidos em vários lugares, prontos para pegá-lo assim que ele aparecer. Se sentindo traído, Howard tenta explodir o ônibus, mas logo percebe que lhe enganaram, e que a transmissão que está
está vendo não passa de uma gravação. Poucos minutos depois, o criminoso se disfarça como policial para levar Annie junto consigo. Além disso, ele pega o dinheiro por um buraco que tinha embaixo da lixeira, enganando assim Jack e os policiais mais uma vez. Ao descobrir a existência do buraco e do túnel, Jack entra no local e encontra Annie usando um colete cheio de explosivos. Nesse instante, Howard aparece e faz um discurso vilanesco sobre bombas terem sido fabricadas para explodirem. Então ele corre com Annie até o metrô e finaliza o maquinista com alguns disparos. Mesmo com o metrô em movimento, Jack se pendura do lado de fora e consegue abrir a porta na força bruta. Quando Howard abre a sacola de dinheiro, uma bomba de tinta é ativada e suja as notas. Com isso, o maluco fica furioso e começa a atirar em Jack, que subiu no telhado do metrô. Ao se esquivar das balas, o agente acaba deixando sua pistola cair, e Howard também fica sem munição, e por isso decide ir atrás dele. E aí os dois iniciam uma luta pelo controle remoto do explosivo. E sem nem se dar conta, Howard literalmente perde a cabeça ao se chocar contra uma luz de sinalização que tem no túnel. Com o controle na mão, Jack desliga as bombas do colete, e Mac diz através do rádio que eles precisam parar o metrô, porque a linha ferroviária não está terminada. O problema é que o painel do metrô quebrou por conta dos disparos que Howard desferiu no maquinista. Uma vez que não é possível parar o veículo, Jack diz que eles devem pular. Contudo, Annie mostra que Howard algemou ela nessa barra, mas ao invés de escapar sozinho, o cara decide ficar com Annie para não abandoná-la. Ele então acelera ainda mais o metrô, fazendo com que a rota fosse desviada ao longo do percurso. Com isso, o veículo acaba saindo em uma estrada, e os dois conseguem sobreviver mais uma vez. Por fim, Annie percebe que Jack é o amor da vida dela, pois ele estava disposto a morrer ao seu lado. Portanto, os dois se beijam e tudo acaba bem. Fala galera, você acha que conseguiria sair vivo se estivesse no lugar do Jack ou da Annie? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.